Oi, oi! Mais uma vez aqui para falarmos sobre animes, para que você possa obter mais conhecimento e evoluir em intelecto, ou ser rebaixado a um otaku. A primeira memória que vem desse anime é que, uns anos após o seu lançamento, ele foi um dos auges do desenvolvimento de uma espécie humana masculina chamada Sad Boy. E algumas pessoas que se identificavam com esse estereótipo utilizavam foto de perfil do protagonista na sua fase mais deplorável e capenga, porque sofre demais, né? Uma curiosidade é que este anime não é baseado num mangá, como normalmente acontece. Ele possui 14 episódios que vão tentar te entreter com a temática de jovens e vida escolar. Bom, vamos começar. Nossa mente vai sendo ambientada em um mundo onde adolescentes têm poderes especiais e o nosso protagonista, Yu Otosaka, é um carinha possuidor de uma dessas diversas habilidades inusitadas. Ele é apresentado controlando o corpo de outra pessoa por 5 segundos. Porém, em outros episódios, isso é demonstrado de forma diferente, com pessoas que têm superpoderes, na qual ele pode roubar a habilidade dessas pessoas. Claro que, como qualquer indivíduo na puberdade, ele usa esses poderes principalmente para poder trapacear em situações diversas. Até porque, em uma classe onde geral é comum e você é o ser humaninho evoluído, é bem provável que você não seja a pessoa com a melhor conduta na sala de aula. Mas, com o passar do tempo, o cotidiano do Yu se torna cada vez mais monótono por ser tão fácil, fazendo com que ele comece a criar novos objetivos, tipo estudar numa escola de elite. E então, ele realiza uma prova para poder conseguir uma bolsa de estudos. E como sempre, o Yu vai colando as respostas dos outros estudantes, simplesmente possuindo um por um dos corpos para poder analisar e ranquear cada questão para ver quais respostas são mais recorrentes entre as provas. E ele se deu muito bem nessa, porque após passar na prova sem errar nenhuma questão, e também pelo seu histórico escolar excelente, o Yu é convidado a participar da cerimônia de abertura da nova escola como orador da turma. Mas toda essa atenção acaba deixando ele muito em evidência. Só que o que ele quer mesmo é chamar a atenção da garota mais famosinha da escola. Até que na hora da saída, surge o momento perfeito para ele se exibir. O Ryu elabora um acidente intencional, na qual o primeiro movimento foi mandar a amiga da garota para longe e depois possuir um motorista de caminhão que passava por ali, para então movimentar o veículo em direção à tal garota que ele gosta. Nesse momento de tensão e desespero, o Ryu consegue salvar a garota assim que ele volta para o próprio corpo, e tudo ocorre como esperado, pois esse tal ato de salvá-la faz com que, automaticamente, ela se interesse por ele. Ela convida ele para sair no encontrinho a sós e aparentemente dá tudo certo, porque de vez em quando ele solta uma olhada ou risada maléfica para indicar que os planos narcisistas dele estão saindo conforme o esperado. Mas em algum momento, certas pessoas começam a suspeitar da inteligência do Yu, e então ele é chamado para realizar a prova de admissão que ele fez para entrar na escola, só que dessa vez sendo supervisionado individualmente. Logo de início, ele se recusa, mas é ameaçado de expulsão, fazendo com que ele decida realizar a prova. E, novamente, ele utiliza o poder dele para ver as respostas que estão na mão do supervisor, mas ele descobre que é só um livrinho sujo que o cara está lendo. Até que algo inesperado acontece logo depois que o Yu volta para o próprio corpo. Ele vê uma pessoa que estava gravando ele esse tempo todo, sem que ele perceba. E a garota desconhecida, com uma gravadora na mão, vai desmascarando tudo, comentando sobre cada situação e ações suspeitas realizadas pelo Yu nesse período que ele entrou na escola, alegando que ele possui uma habilidade e por isso anda obtendo vantagem em cima de outros alunos. Depois disso, o Yu só surta, com zero inteligência emocional, e sai correndo em direção ao desconhecido.
Só que a Stalker anda junto com outro cara que tem o poder de correr super rápido e acaba o interceptando. Nesse momento oportuno, eles explicam que alguns adolescentes também possuem habilidades especiais como estas, e que, na verdade, elas somem com o tempo. Mas, até que a habilidade dele não suma por completo, o Yu terá que ser transferido de escola e estudar na Academia Hoshinome. Mas ele, ainda muito irritado, acaba querendo atacar a Stalker, e ela só fica invisível e enche ele de pancadas. E agora, com o Yu mais calmo, ele só pergunta pra que eles querem a ajuda dele. Eles dizem que é pra desmascarar outras pessoas que abusam dos poderes igual ele. Por fim, o Yu teve que aceitar, porque, chegando em casa, o responsável dele concordou sem avisá-lo que ele iria ser transferido, e, posteriormente, ele e a irmã se mudam de casa para um novo apartamento. Ou seja, para viverem novas experiências ao lado de outros adolescentes e suas habilidades especiais. Falando agora sobre outros personagens além do Yu, teremos a Nao Tomori, inicialmente vista stalkeando o Yu, mas fora isso, ela é uma garota séria e anda sempre buscando a verdade. Ela é a presidente do conselho estudantil da Academia Hoshinome e também se responsabiliza em caçar indivíduos que estão usando magia fora de Hogwarts. Ela tem o poder de ficar invisível para uma pessoa só por vez. Tem o Takajo Jojiro. Ele é como um ajudante para Nao e também é o carinha que tem o poder de correr extremamente rápido. Tem a irmã do Yu, a Ayumi Otosaka, que, por conta da idade, ainda não apresentou nenhum poder específico, mas que irá ser desenvolvido mais à frente na história. Tem também essa idol japonesa, a Yusa Nishimori, possuidora da habilidade de canalizar o espírito da sua irmã Misa, que tem uma personalidade bem diferente da sua. Além desses principais, muitos outros personagens terão uma parte significativa nos episódios posteriores, e, na maioria das vezes, vão se desenvolver na Academia Hoshinome, abordando problemáticas normalmente enfrentadas pelos adolescentes. Só que agora, adicionado com poderes. E isso vai causar um drama pessoal ali na vida de cada indivíduo. Como também alguns temas mais delicados, como vínculos, perdas, situações mal resolvidas e diversos outros conflitos sociais, serão vivenciados pelos personagens, mas não esquecendo que haverão alguns momentos engraçados para aliviar todo esse estresse e poder oferecer toda uma experiência que o anime deseja proporcionar. Com certeza, é um anime com bastante potencial de ser o favorito do público adolescente, e se você ainda não viu, deveria dar uma chance. Sério mesmo. Basicamente, esse foi o resumo do anime Charlotte. Eu realmente espero ter conseguido atrair a sua atenção com os principais acontecimentos ocorridos no primeiro episódio. Por favor, não esqueça de deixar um comentário ou uma crítica acerca do que foi abordado. Eu ficarei muito feliz em ler. É isso, muito obrigada e até a próxima. Só quer mamão? Só quer mel? Só quer presente? Só quer Noel? Acha que é fácil fabricar papel? Tô com cara de Papai Noel? Vai na luta se quiser troféu.